importante economicamente, ambientalmente e, do ponto de vista trabalhista, engrandece e fortalece o bom conceito do setor. Esperamos todos e desejamos todos que haja uma imensa adesão dos empresários brasileiros em torno desse compromisso nacional. Com certeza será um exemplo para outros setores da agricultura brasileira e outros setores da economia de modo geral. Parabéns à Única pela promoção do Summit Etanol. Mais uma vez o abraço e o desejo do ministro Luiz Duz que este evento tenha o máximo de sucesso. Parabéns a todos vocês e muito obrigado. Obrigado, Antônio. O nosso próximo palestrante será o vice-governador de São Paulo. Por favor, Alberto Goldman. Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentar, em nome da ministra Dilma Rousseff, a as autoridades presentes, e, em nome do Marcos, a todas as autoridades que estão aqui também, tanto aqui sentados como aqui na plateia, e todos aqueles que estão nos ouvindo via outros meios, as informações sobre a internet agora, que tem algumas centenas de pessoas nos ouvindo. Então, a todos, um bom dia. É um prazer participar da abertura da segunda edição do Etanol Summit. Apesar de sua curta existência, esse evento se firma rapidamente como uma referência importante no mercado global de combustível, pela relevância, abrangência e o elevado nível das discussões que propicia. Eu tenho a certeza que os debates dos próximos dias serão muito úteis para o exame das perspectivas do etanol no Brasil e na economia internacional. Esse evento tem um interesse direto para o Brasil e para o Estado de São Paulo, por motivos conhecidos por todos. Com 1/3 da produção mundial, o país tem 1/3 da produção mundial, o país é o segundo maior produtor de etanol do mundo e é o líder mundial em exportações de combustível. O Brasil produziu 22,5 bilhões de litros de etanol, 60% dos quais em São Paulo. 60% de 1/3, portanto, o Estado de São Paulo produz 20% do etanol do mundo. A área destinada à cadeia produtiva consiste em 6,3 milhões de hectares, 66% dos quais em São Paulo. E como todos já viram, já foi citado aqui, nada disso impede que São Paulo também seja um dos grandes produtores de alimentos para o Brasil e para as exportações. As exportações nacionais da cadeia sucroalcooleira somaram 7,7 bilhões em 2008, dos quais 5,2 bilhões de dólares em exportações paulistas. Hoje, a cultura mais frequente na agricultura paulista é a cana-de-açúcar, 31% das unidades de produção agropecuária. A expansão dessa cultura em São Paulo se faz em paralelo com o crescimento da área de cobertura vegetal do Estado, com a delimitação das áreas de plantio, instalação de usinas, com a reciclagem de insumos, com a redução do uso de água, com o desenvolvimento do protocolo ambiental para o fim das queimadas nas áreas mecanizadas e não mecanizadas até 2017. Sobre essas questões relativas a São Paulo, o governador Serra, que daqui a um pouco deve estar aqui entre nós, vai falar, está vindo agora de um congresso internacional no qual havia se comprometido estar presente. O Etanol Summit 2009 coincide com o aniversário de 30 anos do início da comercialização do etanol no Brasil. Em maio de 79, 4 anos após o lançamento do Proálcool, postos da Petrobras começaram a abastecer automóveis adaptados ao combustível. E o Proálcool surgiu como uma resposta de visionários, técnicos, governantes à dependência dos combustíveis fósseis importados e aos choques do petróleo dos anos 70. Nos últimos anos, a cadeia sucroenergética viveu um período de otimismo impulsionado pelo crescimento da economia mundial e a busca de alternativas ao petróleo, que atingiu a cotação, esse petróleo, até $147 o barril.
Mas, desde então, a crise financeira mundial provocou um impacto em toda a cadeia energética e a reversão de expectativas, inclusive na área sucroalcooleira. Mas eu não tenho dúvidas de que, como no passado, o momento atual de difícil ajuste será sucedido por uma cadeia sucroalcooleira mais forte e eficiente, e por novos avanços tecnológicos que tornarão a produção brasileira de etanol ainda mais competitiva. Um fator estrutural a sustentar a cadeia sucroalcooleira refere-se à maior procura por energia limpa e à contribuição do uso do etanol como combustível para a redução das emissões de gás carbônico. A entrada em vigor do Protocolo de Quioto em 2005, ratificado por mais de 180 países, dentre os quais o Brasil, reflete uma maior conscientização ambiental dos países, ainda que os compromissos acordados em Quioto sejam objeto de implementação em grau bastante variável. Na trajetória do uso do etanol como combustível no Brasil, o papel do setor público e dos incentivos oficiais foram fundamentais, através de várias ações, como, por exemplo, poderia citar a definição do nível mínimo de teor de bioetanol anidro na gasolina, que hoje é de 25%. Essa é uma delas, dentre várias. O poder público deve continuar a desempenhar um papel relevante no setor. Não se trata de intervenção do Estado, mas considero necessário que o setor público, junto com os empresários, promova a discussão e iniciativas em temas como a definição de um marco regulatório para a produção e comercialização, a padronização do etanol como combustível em conjunto com os outros países, e a pesquisa e os desafios na área de transportes e logística. O Estado tem um papel essencial, fundamental em todo esse processo. É ele que pode dar uma linha, um norte, um caminhamento correto e enfrentar as questões, inclusive do ponto de vista internacional. Na área das negociações internacionais, temos que atuar em dois sentidos. Primeiro, tornar o etanol uma commodity do mercado internacional. Isso significa realizar parceria com outros países para a padronização do etanol como combustível e o desenvolvimento das tecnologias de produção no campo e na indústria. A formação de um mercado global para o etanol implica também um trabalho de esclarecimento sobre as vantagens do etanol brasileiro, inclusive para combater a desinformação sobre os efeitos do etanol sobre o meio ambiente e os preços dos alimentos. Aliás, como foi citado como um dos programas que está sendo lançado hoje aqui. A segunda vertente dos nossos esforços no contexto internacional diz respeito às barreiras que afetam o etanol nos mercados importadores. O etanol enfrenta hoje tarifas elevadas e direitos específicos que dificultam o acesso aos principais mercados mundiais, como União Europeia e Estados Unidos. A União Europeia e os Estados Unidos aplicam tarifas aos produtos importados por eles. São esses ambos, União Europeia e Estados Unidos, além disso, subsidiam sua indústria local do produto. A manutenção desses entraves e distorções comerciais dificulta o maior avanço no mercado internacional do etanol brasileiro e de outros países. Portanto, temos que trabalhar para remover esses obstáculos, seja nas negociações comerciais da OMC, seja pelo lobby, o lobby do bem, junto aos governos locais, nos mercados importadores. Os desafios que afetam a cadeia sucroalcooleira brasileira não devem ser menosprezados e compõem uma agenda de trabalho que deve engajar o governo, setor privado, trabalhadores, pesquisadores e outros setores da sociedade civil. Mas enfrentamos esses desafios a partir de uma história de êxitos que nos permitiram consolidar o uso do etanol na matriz energética brasileira em bases ambientalmente sustentáveis, como vários oradores aqui mostraram e expuseram. Vejo nossa cadeia sucroenergética nos próximos anos continuando essa trajetória de expansão na frente interna e nos mercados internacionais. O Ethanol Summit oferece uma oportunidade para tratar das grandes questões nesse percurso. Portanto, gostaria de lhes dar boas-vindas a São Paulo e desejar discussões produtivas durante esse fórum em benefício do nosso país. Muito obrigado.
Meu obrigado também ao vice-governador Alberto Goldman. Eu queria oferecer a palavra agora à ministra Dilma Rousseff. Eu queria cumprimentar aqui o vice-governador do Estado de São Paulo, Alberto Goldman, o nosso anfitrião, Marcos Janck, em nome de quem eu cumprimento todos os integrantes das diretorias passadas e presentes da Única, cumprimentar o ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência da República, Antônio Lambertucci, dirigir um cumprimento também ao subsecretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural dos Estados Unidos, Dalaton Sager, ao meu querido amigo Roberto Velutini, vice-presidente do BID, ao Allan Kardec, diretor da ANP, Agência Nacional de Petróleo, aos deputados federais aqui presentes, Mendes Tames, Analdo Jardim, Marcos Montes, às demais autoridades presentes, às lideranças empresariais, e dirigir um cumprimento especial ao ex-ministro Roberto Rodrigues, aqui no plenário, aos presidentes e representantes de entidades de classes, senhoras e senhores, senhores jornalistas, senhoras jornalistas. É com muita satisfação que eu compareço a essa reunião. Inclusive, como eu tinha uma agenda complicada, eu fiz um esforço grande para estar aqui pela relevância tanto pessoal quanto enquanto ministra-chefe da Casa Civil, que o governo brasileiro atribui à questão do etanol e vem atribuindo desde o início do governo do presidente Lula, em 2003. Portanto, é com grande satisfação que participo desse evento, que, na sua segunda edição, sem sombra de dúvida, já se constitui numa referência internacional sobre o potencial de utilização do etanol e tendo como referência a experiência brasileira de utilização do etanol na matriz energética, talvez, sem soberba, a mais renovável do mundo. O leque dos painéis aqui propostos, eles têm a felicidade de sintetizar os grandes temas que cercam a questão do etanol. A questão da segurança energética, a questão da segurança alimentar, a questão da sustentabilidade ambiental. Eu diria que esse é o tripé, sobre o qual repousa as grandes discussões que envolvem o etanol. Além disso, permitem tratar simultaneamente de questões também estratégicas, porque apontam no sentido do futuro. Questão do desenvolvimento científico e tecnológico, sobretudo a questão da segunda geração de biocombustíveis, baseado na linocelulose, a questão de uma etanolquímica, os plásticos verdes, por exemplo, mesmo o problema dos carros flex-fuel, da infraestrutura específica aqui no Brasil e no mundo, e da questão das perspectivas do mercado mundial. São vários temas e eu cumprimento os organizadores porque todos estão contemplados. Em novembro do ano passado, aqui mesmo em São Paulo, o governo federal promoveu um debate internacional no mais alto nível sobre biocombustíveis e a sua importância para o desenvolvimento dos países pobres, dos países em desenvolvimento e para a matriz energética internacional. Naquela ocasião, ficou evidente em todas as dimensões analisadas e debatidas pelos maiores especialistas internacionais em energia e desenvolvimento sustentável, que os biocombustíveis são inegavelmente um instrumento capaz de promover riqueza, segurança energética com inclusão social em países pobres ou em desenvolvimento, além de contribuir em escala global para o combate às mudanças climáticas.